Amém. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dentre o homem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que por um só homem veio a morte para o mundo, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morremos, em Cristo todos nós seremos vivificados. Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos agora no final da semana de oração, oficialmente a última noite, o nosso 9º sermão. Pessoal, infelizmente chegou o tempo, de ser goodbye. Eu queria colocá-los todos no avião comigo para Filadélfia, porque vocês foram uma bênção na minha vida. Essa semana de oração foi uma bênção na minha vida, mas o último sermão eu não vou pegar leve com vocês não, viu? Vamos lá, abrir a palavra de Deus, vamos para a nossa salada bíblica e aprender um pouco mais sobre esse livro edificante e importante. Muito bem, título do sermão, Lucas: Jesus precisa voltar. Amém? Amém. Esse amém aí não estava com vida não, hein? Jesus precisa voltar. Amém. Aleluia. Vamos lá então, Gostaria de relembrá-los, embora você já esteja cientes de tudo, aqueles meus 3 habituais favores. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus. Se possível, desligue o seu telefone ou coloque ele em modo avião. Esta manhã foi uma bênção. Os irmãos fizeram silêncio, cooperaram, não houve conversa paralela, e eu tenho certeza que nós deixamos uma ótima impressão nas nossas visitas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 28, que devemos adorar a Deus com reverência e santo temor. Por favor, faça reverência na casa de Deus. Favor número 2, eu peço que vocês orem por mim, dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Êxodo capítulo 4, verso 12. Agora, pois, vá, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de dizer. Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a tua mão, tocou minha boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu amo esse verso, deixa eu me explicar, porque esse é um dos versos que eu mais gosto da Bíblia. Esse verso mostra a cooperação do divino com o humano. Então o Senhor, divino, estendeu a sua mão, divino, e tocou minha boca, profano, e disse: eis que ponho as minhas palavras, divino, na tua boca. É um Deus maravilhoso, é um privilégio trabalhar para esse Deus. Muito bem, favor número 3, pense enquanto estiver escutando. Não apenas leia a palavra de Deus, mas pense. Não apenas escute, mas pense, porque o nosso culto deve ser um culto racional. Romanos capítulo 12 nos diz isso. O convite de Deus é: vinde e arrazoemos. E se nós simplesmente parássemos e pensássemos, muitas coisas poderiam ser evitadas, Val. Muitos pecados poderiam ser evitados. Muitos jovens não namorariam os jovens que eles namoram. Muitas pessoas não comeriam o que eles comem, se nós simplesmente pensássemos. Muito bem, Jesus precisa voltar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, para o término, da nossa semana de oração. Quem lembra do título do sermão desta manhã? Desta manhã. Não é tarde para ser salvo. Não é tarde para salvar. Vocês estão parecendo a Torre de Babel? Não é tarde o quê? Para ser salvo. Não é tarde para ser salvo. Muito bem. Muito bem. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade. Estamos aqui, ó Pai, finalizando essa semana de oração, falando de um tema maravilhoso: a volta de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tome posse de mim nesse momento, me instrua o que dizer, como dizer, a forma certa de dizer, Senhor, para a edificação da tua igreja. Me use, ó Pai, eu não ofereço resistência. Deus, tome posse desse momento. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nesta noite nós estudaremos 3 motivos pelos quais Cristo precisa voltar à igreja. Jesus precisa voltar.
O mundo está louco. Nesta manhã estudamos sobre o fechamento da porta da graça, que logo o céu se recolherá como um pergaminho quando se enrola, Apocalipse 6,14, e todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Isso vai acontecer, ele voltará, mas há razões pelas quais nós precisamos que ele venha. Jesus Cristo é justiça, precisamos entender isso. Ele precisa voltar, e esse é um dos motivos principais para exercer justiça. Jeremias capítulo 23, verso 5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça, e ele precisa voltar para exercer justiça. Então eu te convido a abrir a Bíblia. Qual o livro que eu disse, igreja? Qual o capítulo? 12. Qual o versículo? Isso aí, vocês estão fera. Vamos lá, lendo a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deixe-me fazer uma regressão aqui em nome de Jesus. Olha para mim, você precisa ser uma bênção. Vocês precisam ser uma bênção. Eu preciso ser uma bênção. De acordo com Gálatas capítulo 3, nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros segundo a promessa. Você tem que ser uma bênção. Um cristão que não serve para servir, não serve para existir. A sua vida deve ter uma utilidade pública. Você deve emanar as misericórdias de Cristo. Parábolas de Jesus, página 101, a serva do Senhor diz: és tu um coração ingrato, uma árvore plantada na vinha do Senhor? Recebes tu o cuidado do viticultor, recebe a chuva, os raios do sol, mas os seus ramos infrutíferos apenas ensobrecem o chão? Nós não podemos ser assim. Jesus Cristo investiu pesado na gente, ele morreu por nós, ele derramou a sua alma na morte e nos comprou com um sangue precioso, um sangue de um Deus. Nós precisamos ser uma bênção. Aonde estamos, na igreja que congregamos, na escola que estudamos, no trabalho que trabalhamos, em todo lugar precisamos ser uma bênção. E Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 7: apareceu o Senhor a Abraão, ele disse, o que ele disse para Abraão? Darei esta terra à tua descendência. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja essa promessa. Essa é uma promessa muito interessante. Nós chamamos de promessa abraâmica. E por Abraão e pela fidelidade dele, que foi imputada por justiça, nós recebemos benefícios deste homem nobre, deste homem corajoso, desse homem fiel a Deus. Então Deus prometeu para Abraão: Abraão, eu darei à tua descendência esta terra. Mas Deus não quis dizer só a descendência dele. Abraão também estava incluso nessa promessa, como veremos em Gênesis capítulo 13, verso 14. Vai lá rapidinho. Gênesis capítulo 13, lendo a partir do versículo 14. Quando encontrar, diga amém. Amém, amém, Ricardo? Vamos lá então, Wendel. Na ponta da língua. Muito bem. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Você lembra que teve um litígio, um conflito, uma dissensão? Deixe-me falar sobre isso. Vamos lá para o versículo 8. Veja a separação que teve de Ló e seu tio Abraão. Veja a fidelidade, o amor de Abraão. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Por que, igreja? Vamos para amados, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6 que o só haver desavença entre nós, a igreja, sabe o que é? Completa derrota. Vou repetir: o só haver desavença entre nós é completa derrota. Ore pelos jovens, ore pelos anciões, ore pelo seu pastor, ore mais e critique menos. O só haver desavença entre nós já é completa derrota. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos?
Nós somos santos. A igreja é redimida de Deus. Nós sentaremos em tronos, julgaremos os anjos e julgaremos o mundo. E como nós não resolveremos coisas simples entre nós? Paulo disse isso. Ou não sabeis que é a vez de julgar o próprio anjo, quanto mais as coisas mínimas desta vida? Amados irmãos, Abraão não estava pensando nele, ele estava pensando no nome de Deus, porque existiam muitas nações circunvizinhas que ainda não conheciam o Deus de Israel. E ele disse: vamos dar um bom testemunho. Não haja contenda entre mim e ti, a terra é minha. Você veio de ganância, o chamado foi para mim, não foi para você. Mas não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Leia a Bíblia. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei? Então volta lá no versículo 13. Agora você entende o contexto. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é muito maravilhoso. No capítulo 12, Abraão deixou tudo. O conforto, a casa, o lar, o pai. E aí Deus vem e fala assim: Abraão, eu darei à tua descendência uma linda terra. Novamente aqui Abraão, ele deixa o seu direito de escolher a igreja. Ele deveria ter escolhido. Ele era o ancião, ele era o tio, e o chamado foi para ele. E ele deixou de escolher para preservar a paz. Amados, nunca ceda do que nós somos. Nós não negociamos com o quê? Nós não negociamos com princípios, mas direitos às vezes devem ser cedidos pela paz, pelo bem da paz. Você chega no four-way stop, o que você faz? A pessoa chegou antes de você, vai se acelerar e bater na pessoa? Muitas pessoas estão no túmulo porque sempre querem estar certas. Muitos casamentos são destruídos por causa disso. Leia o versículo 13 então. Qual capítulo nós estamos? Gênesis capítulo 13. Lendo a partir do versículo. Qual capítulo? Versículo 13. Vamos reler o 13. Apareceu o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele e disse: ergue os olhos. Pessoal, está muita distração, não é para olhar para o lado não, é aqui para frente. Vamos lá, por favor, senão me desconcentra. A Bíblia diz que apareceu Deus a Abraão depois que Ló se separou dele e disse: ergue os olhos e olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, o quê? Eu te darei. Veja, ele está também incluído na promessa. Eu te darei a ti e a tua descendência. Para quanto tempo? Para sempre. Olha que coisa linda, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Olha nós aí, igreja. É falando de nós, não pense só no Abraão. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Que Deus é esse? Abraão abriu a mão do direito de escolher uma terra linda. Você conhece a história? A Bíblia diz, nós não lemos, que Ló levantou o seu olho e escolheu toda a campina do Jordão, que era como o jardim do Senhor. Foi antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Era lindo. Aquele lugar era perfeito, ótimo para pasto, e eles eram vaqueiros. Meu amigo, eu não conheço uma pessoa que faria isso nos dias de hoje, o que Abraão fez. Aí vem Deus e fala o quê? Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei até aquilo que Ló tinha acabado de escolher. Deus falou, ele escolheu, mas eu vou te dar aquilo também. Tudo é seu. Às vezes nós achamos que perdemos, mas nós, quando somos fiéis a Deus, nós ganhamos, irmãos. Meu amigo, não é a sua vida, é a vida de Deus. Nele existimos, movemos e somos. Pare de ser o centro da sua vida, porque enquanto você for o centro da sua vida, Deus nunca poderá ser glorificado em você. Você precisa estar morto para o próprio eu, morto para a própria glória, para que ao ser chamado para o mais ativo trabalho, tenha em vista só a glória de Deus. É Deus, é Deus, é Deus e não nós. Esse era um estilo de vida de Abraão. Em tudo ele pensava no Deus dele. E deve ser também o nosso estilo de vida. Por que, igreja? Porque quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer. Façais tudo, mas para a glória de Deus.
E enquanto eu sou o centro da minha vida, eu convido todo tipo de estresse, preocupação e ansiedade, porque eu sou o centro da minha vida e não Deus. Muito bem, vá para Gênesis capítulo 15, nós vemos duas vezes essa promessa repetida. Em Gênesis 12, 7 e Gênesis 13, verso 17, Deus disse, eu te darei uma terra. E aí, o que vocês acham, Paulo? Abraão recebeu essa terra, sim ou não? O Filipão respondeu aí, vamos ver se recebeu mesmo. Vamos lá, aperta o cinto de segurança, que felicidade te ver, meu amigo, deixa eu te cumprimentar aqui. Você sabe que você é uma bênção, né? Fiquei muito feliz quando você foi lá, foi uma bênção. Muito bem, qual o capítulo que eu disse? 15, lendo a partir do versículo 1. A Bíblia diz, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Ele disse, Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Deus aqui está confortando o seu humilde servo. Por quê? Porque Abraão tinha acabado de passar por uma guerra. E ele disse, Abraão, não tema, eu sou o teu escudo. Não é você que luta, é eu que luto por você. E quando a nossa vida está rendida diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do trono de Deus, Deus luta nossas lutas. O nosso Melé Adonai, o nosso anjo do Senhor, Jesus Cristo, o arcanjo que levantar-se-á para defender o seu povo, todos aqueles que têm o nome no livro do Cordeiro, Ele luta as nossas guerras, nós não lutamos as nossas guerras. Ele nos protege de dia, de noite, como Ele fez com Jó. Acaso não cercastes de Sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Os bens da sua mão multiplicastes? Deus abençoa, Deus cerca, Deus coloca anjos poderosos para cercar aqueles que têm a mentalidade de Abraão, irmãos. E ninguém diz amém. Amém. Você tem noção que é um Deus? Você tem noção que Deus é esse que te cerca? Hã? Um Deus que para e a terra treme? Um Deus que olha e sacode as nações? Hã? Aquele que fez os 7 estrelados e a constelação de Órion? É esse Deus que te cerca de anjos poderosos. Mas para isso precisamos ter essa mentalidade de Abraão. Honrar o nosso Deus, não nós. Deus, sempre Deus. Volte para o capítulo 14. Deixa eu falar um pouco dessa guerra. Você conhece a guerra dos 5 reis contra os 4 reis? E ali a família de Ló foi saqueada, despojada. Você sabe que Sodoma e Gomorra representam 5 cidades. Sodoma, Gomorra, Zeboim, Bela. E todas essas cidades foram destruídas. E ali, Abraão juntou 318 valentes. E foram lutar para trazer de volta o seu sobrinho Ló. E Abraão era sempre abençoado por Deus. Por isso Deus disse, eu sou o seu escudo. Essa guerra não foi você que ganhou. Eu ganhei essa guerra por você. E aqui aparece o rei de Sodoma pedindo de volta a população. Leia comigo o versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele queria as pessoas para repopular a sua cidade. Mas veja a resposta de Abraão. Que resposta sensacional. Eu ergo as mãos aos céus, ao Senhor, o possuidor da terra e do céu, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão, eu nada quero para mim, nada, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ener, Skol e Manré, eles que tomem o seu quilhão. Para mim, eu não quero nada. Por quê? Porque eu não quero os girgazeus, os queneus. Eu não quero todas essas nações dizendo que eu enriqueci Abraão, porque Deus disse que me enriqueceria. Aí Deus entra no capítulo 15, vai lá, volta no capítulo 15, Deus disse, Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, o seu galardão será sobremodo grande. Verso 5, então Deus conduziu-o até fora, você lembra disso? Isso aqui para mim é muito lindo, é uma das promessas mais lindas da Bíblia. É nós igreja, o céu, as estrelas, os habitantes do céu. A Bíblia diz que Deus o conduziu até fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que o podes. Ele disse, assim será a sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, termina o verso, para dar-te por herança o quê? Vocês estão fracos, hein? Para dar-te por herança esta?
Amados, 3 vezes, Gênesis 2, versículo 7, Gênesis 13, versículo 17, e agora Gênesis 15, versículo 7, Deus prometeu: Abraão, eu te darei essa terra, te darei essa terra, te darei essa terra. E o Filipão ali disse que recebeu. Quem acredita em que Abraão recebeu a terra da promessa? Levanta a mão aí. Ah, todo de Babel, todo mundo indeciso, hein? Quem acha que ele não recebeu? Levanta a outra mão. Ganhou. Eu vi que 80% nem a mão levantou. Vamos orar então para chegar nessa resposta. Abra sua Bíblia em Hebreus. Quem adivinha aí o capítulo que nós vamos de Hebreus? Quem adivinha o capítulo? 11. Isso, um amém para Assis, igreja? Amém, Assis. Muito bem, Hebreus capítulo 11. Quem lembra do título do sermão? Jesus precisa voltar. Olha comigo. Senhor Deus e bondoso Pai, estamos diante de Ti, pedindo bênçãos dos altos céus, porque sem Ti nada podemos fazer. Somos benfeituras do Senhor, destinados para a boa obra. Senhor, o preço foi alto, mas Cristo ressuscitou e destruiu a morte com grande poder. Nos ajude, Senhor, eu te peço, para a compreensão desse texto, em nome de Jesus. Amém. Qual o livro que eu disse? Hebreus, qual capítulo? Lendo a partir do versículo 8, a Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber promessa. E pela fé, ele, e sem saber o dia, e pela fé ele peregrinou na terra da promessa. Como em terra o que, igreja? Como em terra? O que significa alheia? Não é dele, diferente. Não estava nem aí. É igual o brasileiro, conhece o brasileiro que vem para cá? Né, e fala assim: esse país aqui eu não gosto não. Fazer um cadiquinho de dinheiro e voltar lá para Minas. Não tem uns brasileiros assim? É assim que Abraão habitou, no lugar mais lindo do mundo, na terra da promessa. Leia comigo. Ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que é isso? Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Que cidade é essa? Cujo Deus é o arquiteto, cujo Deus é o edificador, igreja. Amém? Amém. E você sabe que você não é cidadão daqui? Eu não sou cidadão daqui. E por que nós vivemos como nós fôssemos cidadão daqui? Amados, não coloqueis todos os seus esforços e raízes nesse lugar. Esse mundo está entesourado para a destruição. Qual é o proveito para o homem? Termina a frase: ganhar o mundo todo e? Não faz sentido. Dá uma olhadinha aqui, tudo aqui, dá uma olhadinha. Está vendo tudo isso que é visível? Passa. Só o invisível é eterno. Nossa alta vocação, página 63, no capítulo, versículo, no parágrafo 1, a serva do Senhor diz essas solenes palavras: convém nos perguntarmos todo dia o que significa a eternidade para mim. Você já fez essa pergunta? O que significa a eternidade para você? Abraão, irmão, chegou na terra da promessa e habitou como se fosse uma terra indiferente, desconhecida, estranha. E nós estamos aqui, irmãos, e nós vivemos como se fosse o nosso lugar. E a nossa ocupação, a nossa mente é conquistar, é acumular, é comprar, é desenvolver, e pouco fazemos para o céu. Entra ano, sai ano, e nada na nossa vida acontece. Não trabalhamos para Deus, não damos estudo bíblico, não visitamos os órfãos, as viúvas, não ajudamos. O cristão que não serve para servir, não serve para existir. Nós devemos ter a mesma mente de Cristo, nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E é por isso que nós não fazemos, porque nós olhamos tanto para nós e não conseguimos enxergar os outros superiores a nós mesmos. Mas Cristo te amou, Cristo me amou mais do que Ele amou Ele mesmo. Por isso devemos ter a mesma mente de Cristo. Essa é a mente do cristão. Leia comigo o versículo 13 de Hebreus 11. A Bíblia diz que todos esses morreram o quê? Na fé. Termina o verso? Sem ter obtido a promessa, igreja. Vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram o quê? Estranhos
estrangeiros, peregrinos nesse mundo. Esse texto é surreal, é uma loucura. Imagina isso, se Deus te desse todo o país dos Estados Unidos e falasse assim, é só seu, Paulo, é só seu, Mix, todo esse país dos Estados Unidos, mais ninguém, só seu e da sua família. E você vai falar assim, não quero não, isso aqui é indiferente para mim. Ele aguardava a cidade que tem fundamento e morreu sem ter recebido a promessa de Deus. Me escute em nome de Jesus. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 13, quando Deus deu uma ordem, levanta-te, percorre essa terra no seu cumprimento, ergue os olhos desde onde estás e olhe para o sul, para o norte, para o oriente, para o ocidente. Deus não estava significando esse mundo. Vai lá, Romanos capítulo 4, rapidinho, Romanos capítulo 4, verso 13, a primeira razão pela qual Cristo deve voltar. Romanos capítulo 4, verso 13. E nós vamos fechar o primeiro ponto, temos mais 2 pontos ainda para estudar. Tenha paciência. Romanos capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que não foi por intermédio do que a igreja? Da lei, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do quê? Herdeiro do quê? Herdeiro do quê? Do mundo! Meu irmão, o que Deus tinha em mente era muito maior. Deus, gente, Abraão vai ser muito honrado no céu. Muito honrado no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Sabia que pessoas terão posições nas cortes celestiais diferentes de uma da outra? As pessoas nas cortes celestiais terão posições diferentes de uma das outras. Deus retribuirá de acordo com as suas obras. Cada galardão será individual. A salvação é individual. A punição dos ímpios também é individual. Salmos 28, verso 4. Paga-lhes segundo os seus atos, segundo a malícia das suas obras. Retribui-lhes o que é devido. Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram os seus livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados como? Um por um, de acordo com as suas obras. Abraão vai ter um lindo galardão no céu. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. E Deus o recompensará. Lhe dará um mundo, mas um mundo transformado. Razão número 1, porque Cristo deve voltar. Abraão está morto por quase 4.000 anos. Ele está morto. Para que Deus cumpra a promessa, primeiro Abraão precisa de ressuscitar. Se isso não te diz nada, diz isso para mim. Isso que isso me diz. Nem mesmo a morte pode impedir Deus de cumprir as suas promessas. Amém. Razão número 2, porque Cristo precisa voltar. Gênesis capítulo 3. Eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Versículo 15. É um texto muito conhecido, bem conhecido pelos adventistas do sétimo dia. Você que é visita, por favor, venha, mas não vá embora. O seu lugar é aqui conosco. Amém. Gênesis, qual capítulo? Lendo a partir do versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira menção, a sugestão, a primeira profecia e a batalha de Cristo e Satanás, do bem e do mal, do santo e do profano. Deus disse: eu porei inimizade. Preste muita atenção. Deus, a saber, uma força externa, tem que colocar inimizade entre nós e Satanás. Por quê? Porque nós não queremos inimizade com Satanás. O ser humano, por natureza, coopera com Satanás. O ser humano é inclinado ao mal. Todos os desígnios do coração, muitos são maus. Então Deus tem que colocar essa força entre nós e Satanás. Me escute em nome de Jesus. Uma oração que me libertou das drogas, uma oração que me libertou das bebidas. Eu aprendi uma oração de poder, recitando textos da Bíblia, e eu dizia para Deus: Deus, de acordo com Gênesis 3, versículo
5, versículo 15, o Senhor prometeu colocar inimizade contra Satanás. Então Deus, por favor, coloque inimizade entre eu e a cerveja, entre eu e a maconha, entre eu e a cocaína, e Deus colocou. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas eu tenho certeza em nome de Jesus que se você orar assim, Deus irá atender a sua oração. Nós precisamos orar assim, sabe por quê? Se quereis ser santos no céu, precisais primeiro ser santos na terra. Os traços de caráter que acalentamos nessa vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Nós sairemos da sepultura com a mesma disposição manifestada no lar e na sociedade. Cristo não altera o caráter na sua vinda. Este é o tempo de se purificar. Este é o tempo de orar, pedindo a Deus, coloque inimizade entre eu e o pecado. Hoje, precisamos arrepender dos nossos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico ao dele neste período de prova. Sabe por quê? Para sermos habilitados a morar nas mansões lá do alto. Não vai entrar pecador, não vai entrar pecado, não vai entrar miséria, não vai entrar maldição. Só aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ex-pecadores, ex-drogados, ex-prostitutas, ex-mentirosos. Mas lá não entrará nenhuma maldição. Somente aqueles escritos no livro do Cordeiro. Segunda razão porque Cristo deve voltar. Vai lá, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. É um texto sensacional. E você precisa entender esse texto nesta noite. Eu também. Romanos capítulo 16. Lendo o versículo 20. Todos encontraram? Misericórdia aí, vamos lá. Amém agora? E o Deus da paz, em breve, esmagará, não parece com Gênesis 3,15? Esmagará, mas debaixo de quem? Debaixo dos nossos pés a Satanás. Me escute com muita atenção, a palavra esmagar aqui no grego, espasmo, significa destroçar, esmiuçar, cessar de existir, por fim a existência. Cristo morreu na cruz? Sim. Você lembra de Gênesis 3,15, não é verdade? A serpente, o que? Morderia o que? Calcanhar. E o Cristo faria o que com a serpente? Pisaria a cabeça. O calcanhar de Cristo foi mordido? Sim ou não? Sim, aonde? Cristo morreu na cruz. E Satanás morreu na cruz? Ele está vivo? O que significa que o esmagar ainda não está completo. Entenderam? Porque esmagar é deixar de existir. Claro, foi um esmagar ali na cruz. Cristo colocou fim à posse e o terreno de Satanás. Ele comprou de volta com santo direito a nossa vida eterna e essa terra. Mas Satanás ainda continua existindo. Preste atenção, todo o escopo do plano da salvação, toda a realidade da história da redenção só conhecerá a sua finalidade quando finalmente Satanás for destruído. Enquanto Satanás existir, o plano da redenção não terá acabado. O plano da salvação só findará quando o bode, o quê? Azazel, sendo liderado por um homem forte que representa Jesus Cristo, for lançado no deserto para nunca mais atormentar o povo de Deus. E Cristo precisa voltar para de uma vez por todas acabar com a maldade, acabar com o mal, acabar com Satanás. E ele vai voltar, irmãos. Nós não podemos acostumar com esse mundo. Precisamos chorar, jejuar, clamar ao Senhor por libertação, porque enquanto estamos aqui, cristãos, missionários e até adventistas estão sendo decapitados na Ásia, na África e muitos outros lugares. É um mundo cruel, um mundo que criança tem leucemia, um mundo injusto. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo e o mal deixará de existir, em nome de Jesus. Terceira e última razão pela qual Cristo deve voltar. O tempo está passando na velocidade da luz. Uau, vamos lá. Terceira razão, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Nesta manhã nós fizemos um breve estudo do Apocalipse 6. Quantos selos tem no Apocalipse, igreja? 7, muito bem. Quem lembra qual selo nós estudamos mais profundamente nessa manhã? Sexto selo, muito bem.
Muito bem. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 6. Esse é o terceiro motivo. Quem lembra? Esse lado aqui, vamos ver se vocês estão fera mesmo. Qual que é o primeiro motivo que Cristo deve voltar? Cumprir as promessas. Cumprir as promessas para Abraão e para a descendência dele. Por que Abraão? Enoque foi para o céu. Abraão e muitos outros, né? Abel, o primeiro justo, e muitos outros descansam no Senhor. Qual que é o segundo motivo que Cristo deve voltar, igreja? Esse lado. Esmagar, destruir, cessar para sempre a existência do mal. Vamos então para o terceiro motivo pelo qual Cristo precisa voltar. Apocalipse, qual capítulo? 6. Lendo a partir do versículo 9, o quinto selo. Quando, vamos ver outra prova aqui, teste. Quando o quinto selo foi aberto? Eu disse essa manhã. Não anotaram não? O Júlio, a Tânia, sempre anota aí. Alguém anotou? 1755 foi o sexto selo, grande terremoto. Antes. 1500. Ah, rapaz, você vai ser pastor mesmo. Você é pastor igual seu pai. Você que falou, não foi? É isso aí. Muito bem. 1517 foi o berço da Reforma Protestante com a abertura do quinto selo. Todos encontraram? Versículo 9. Amém? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? As almas dos que foram mortos por dois motivos, igreja. Por quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Me escute com muita atenção. Muitas pessoas, nós não temos ideia de quantas pessoas já morreram por quê? Pelas verdades neste livro contidas. Milhares. Eu vou além. Milhões de mártires já morreram injustamente por defender esse livro. Ei, e se você não estiver disposto para morrer por esse livro, você não está preparado para morrer por Cristo. Você não está preparado para viver com Cristo. Nós devemos nunca negociar os nossos princípios. Leia comigo. Vi quando ele abriu o quinto selo e vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e dos seus testemunhos. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso nome dos que habitam sobre a terra? Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por quanto tempo, igreja? Muito tempo? Pouco tempo. Até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que seriam mortos como? Igualmente eles foram. E quem que vai ser esses que vão morrer como eles morreram? Quem falou isso aí? Assis, você está fera hoje, hein, Assis? Uau! Assis, era para você ter 25 na sexta, hein? Porque você é fera mesmo. Irmãos, nós precisamos estar preparados para morrer por Cristo. Muita atenção. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós vamos julgar com Cristo, igreja. Diga amém. Amém. Vi ainda, olha a gente, falando da gente, esse grupo que faltava, os que ainda serão mortos. Vi ainda as almas dos decapitados, pelo mesmo motivo, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Quem são esses? Tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua marca. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muitos ainda, Adriana, muitos ainda, família, morrerão. Muitos, Giovanni. Muitas pessoas morrerão por Cristo. E a pergunta é: você está preparado? Eu estou preparado? Esse é o terceiro motivo por que Cristo deve voltar. Para trazer juízo sobre cada mártir que foi morto injustamente. Morto de maneiras tão cruéis, tão diabólicas e desumanas, que é até vergonhoso de dizer aqui. Ele deve voltar para exercer juízo sobre o primeiro justo a ser morto. Quem foi o primeiro justo a ser morto? Abel. O sangue do seu irmão clama da terra por mim. E Deus vai trazer justiça. Me escute em nome de Jesus. Queira você ou queira não, eu sei que você quer porque você ama Jesus. Jesus Cristo voltará. O grande pecado da Babilônia foi ter tocado na menina dos olhos de Deus. E quem mexe com a igreja de Deus, mexe com o próprio Deus. Então, ai da Babilônia, ela queimará, será destruída e pagará um grande preço na mão de Deus.
por cada sangue derramado, por cada vida ceifada, por cada pessoa decapitada, ou cerrada, ou estrangulada, ou esquartejada, por cada pessoa a Babilônia pagará. Me escute com muita atenção, Deus precisa voltar, igreja, Ele precisa voltar, e isso deve mexer com o nosso coração. Devemos pensar que os nossos antepassados sofreram, que as pessoas da Bíblia, os profetas, os patriarcas, os apóstolos sofreram. Deus precisa voltar para uma vez por todas destruir, acabar com o pequeno chifre de Daniel 7, que pelejou com os santos do Altíssimo. Ele precisa voltar, ele vai voltar para destruir o animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7, verso 7, que devorava, fazia em pedaços e pisava os santos de Deus. Ele vai voltar, ele precisa voltar, e nós devemos ter sangue, devemos ter fome, sede de justiça. Ele vai voltar para destruir o rei do norte de Daniel 11, que saiu com grande fúria para matar a muitos. Ele vai voltar para destruir o poder perseguidor de Apocalipse 13, que pelejou contra os santos e os venceram. Ele vai voltar para destruir a mãe das meretrizes, de Apocalipse 17, verso 6. E essa prostituta irá cair, porque ela está bêbada com o sangue dos profetas. Ele vai voltar. Ele fará justiça por cada santo que morreu em defesa da verdade desse lindo livro. Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus pairava. Apocalipse 22, verso 17. O Espírito, a igreja diz, ele vem de capa a capa. Esse livro é de Deus, e as pessoas morreram por Deus, e elas serão inocentadas pelo Cordeiro. Amém. Terão um gigantesco galardão no céu que nós nem fazemos ideia. Como muito também dos 144 que morrerão após a mensagem do terceiro anjo. Esses estarão no templo de ouro maciço de 7 pilares lá no céu, e somente eles entrarão ali. Eles terão unidade com o Cordeiro, porque são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles cantarão um cântico que ninguém mais pode aprender, porque eles foram comprados da terra, primícias para o Cordeiro e primícias para Deus. Fará você, fará eu, parte desse grupo dos 144 mil, igreja. Deus precisa voltar. Ele vai voltar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. E nunca mais haverá injustiça. E de acordo com Apocalipse, capítulo 18, verso 20, nós exultaremos. E a Bíblia diz: exultai, pois, sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou diante dela o seu sangue. Permita-me adicionar brevemente um último motivo por que Cristo deve voltar. Cristo precisa voltar, Ricardo, e Ele vai voltar porque você não está onde Ele está agora. E isso rasga o coração do nosso Salvador. Deus é um Deus de proximidade, não um Deus de distância. Ele quer muito te ver. Claro que Ele nos vê pelo Espírito Santo, mas não é a mesma coisa. Ele quer estar onde você está. Ele quer abraçá-lo. Sentiu o seu cheiro? Sentiu o dedinho. Bochecha com bochecha. Esta é a quarta razão, e eu encerro aqui. Por que Cristo deve voltar? Aos nossos olhos parece que está demorando. No último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, encontramos 3 vezes a frase: eis que venho. Mas parece que está demorando. Mas de fato, a Bíblia profetizou em Mateus capítulo 25 que o noivo tardaria. Infelizmente, muitas nécias têm dormido por causa da tardância do noivo. Amanhã eu volto para Filadélfia. Eu gosto demais de vocês. Foi uma semana abençoada. Principalmente para mim, eu fui mais beneficiado do que vocês. Eu quero muito vê-los no céu. Cada um de vocês. Por favor, não ouse faltar o céu.
as palavras mais tristes, você sabe, que repousará sobre o ouvido mortal será: afastai-vos de mim. Não queira você chegar perto da cidade e ali não poder entrar. Você sabe, temos um céu a ganhar, um inferno a evitar, quase salvo é completamente perdido. Lembre-se sempre desta frase da serva do Senhor, e eu quero que você eternalize essa frase no seu coração. O que significa a eternidade para mim? Não compensa 70 anos, 80 anos, em caso de força, robustez, 90. O final dessa vida, irmão, é cansaço e enfado. Todos os adultos aqui já estão aí nos 40, 50, mais da metade da vida. Não compensa trocar isso aqui por isso aqui. O que Deus tem para você é gigante. E é por isso que Ele precisa voltar. Ele tem um universo com bilhões de galáxias pronto para você explorar. Amigos, vocês vão andar com gigantes. Todo dia eu peço isso para Deus. Tem noção disso? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 8, que Deus andava com Adão. Imagine isso. Coloca um 3D na sua cabeça aí. Deus do lado de Adão, caminhando do lado dele. Vai ser muito bom ver Jesus, tocar Jesus, abraçar Jesus, conhecer os anjos da guarda. De acordo com Ezequiel capítulo 3, Zacarias capítulo 3, Ele nos dará livre acesso aos que no céu estão. Andaremos com gigantes. Esse é o último motivo por que Cristo precisa voltar. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Na casa do meu Pai, como também no livro da vida existem muitas páginas. Infelizmente, muitas páginas estarão brancas. O livro é grande o suficiente para acomodar todo o nome de toda pessoa que já nasceu no mundo. Mas haverá muitas páginas brancas. Na casa do Pai também há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, você não está lendo o New York Times, você não está lendo uma magazine. É a Bíblia. Eu voltarei. Ele vai voltar. E não só voltar. Que carinho. Eu amo esse verso. É triste e feliz ao mesmo tempo. E vos receberei para mim mesmo. Que lindo. E essa parte que é triste. Para que onde eu estou, estejais vós também. O que significa que onde Ele está agora, nós não estamos. Eu tenho muita saudade de Jesus e eu nem conhecia Ele face a face. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus nessa noite. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3, não precisa ver a Bíblia, só olha aqui para frente. Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Vivifica a tua obra no decurso dos dias, e no correr dos anos faze-a conhecida. Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo. A terra se encobre com a sua glória, e no céu todos os louvam. Raios brilham da sua mão. A cruz não está aqui, né? Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. O poder de Cristo está velado nas suas mãos, as marcas da crucificação como um memorial durante toda a eternidade. Quanta injustiça! Você não terá uma verruga. Eu não terei um arranhão. E nós chegaremos no céu, olharemos para Jesus, Ele coroará todos os santos, a começar por Adão. E a Bíblia diz em Zacarias que nós chegaremos perto de Jesus e diremos: você conhece Jesus? Toda a eternidade.
Que feridas são essas nas suas mãos? E ele dirá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, portanto amados. E lembre-se, na sexta-feira eu disse que Cristo temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a separação houvesse de ser eterna. Ele preferia morrer eternamente. Ele perdeu o céu, o Pai, todos os anjos e a glória de todo o universo, desses bilhões de galáxias e de seres lindos que o adoram. E ele veio para esse átomo de mundo, como Ellen White fala, como os cientistas dizem, uma poeira cósmica. Cosmic dust, uma poeira. É isso que esse mundo é. Eu volto a dizer mais uma vez: não ouse faltar no céu. E a boa notícia é que as inscrições estão abertíssimas. E as vagas não são limitadas. Tem muitas mansões. Quantos nessa noite querem preencher as mansões do céu?